Bom dia! Hoje eu tentei focar a imagem do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Não sei se ficou bom. Estou tentando aqui para ficar um cenário diferente. Quando eu vou lendo, vocês vejam uma imagem bonita de Nossa Senhora de Jesus. Jesus cortou a cabeça, eu não consegui colocar, mas tudo bem, vamos lá. Nós começamos a nossa leitura hoje, terminando o livro de Números, dos capítulos 31 a 36, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem nos capacitar para que possamos entender a Tua Palavra, para que a Sua Palavra, Espírito Santo, caia no mais profundo do nosso coração e nós possamos produzir frutos. Vem nos dar entendimento, Espírito Santo, batiza-nos. Batiza-nos com a Tua Palavra, que sejamos pessoas sedentas da Tua Palavra, apaixonadas pela Palavra de Deus, pela Bíblia, e as coloquemos em prática todos os dias. Dá-nos essa graça. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 31. Guerra contra os Madianitas. O Senhor disse a Moisés: vinga os filhos de Israel no mal que lhes fizeram os Madianitas, depois disso serás reunido aos teus. Moisés disse então ao povo: armem-se para a guerra alguns homens dentre vós, eles atacarão Madian para executarem sobre ele a vingança do Senhor. Poreis em linha de combate 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Reuniram-se, pois, dentre as famílias de Israel 1000 homens por tribo, ou seja, 12.000 homens de pé, prontos para o combate. Moisés enviou-os ao combate, 1000 homens de cada tribo, com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as trombetas para tocar. Atacaram os madianitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os varões. Mataram também os reis de Madian, Evi, Recém, Sur, Ur e Rebé, 5 reis de Madian, e passaram a fio da espada Balaão, filho de Beor. Levaram prisioneiras as mulheres dos madianitas com seus filhos, e pilharam todo o seu gado, seus rebanhos e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades que habitavam e todos os seus acampamentos. Levaram consigo todo o espólio e todos os despojos, animais e pessoas, e conduziram-nos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à assembleia dos israelitas no acampamento que se encontrava nas planícies de Moabe, perto do Jordão, em face de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da assembleia saíram-lhes ao encontro fora do acampamento. E Moisés, irado contra os generais do exército, os chefes de milhares e os chefes de centenas que voltavam da batalha, disse-lhes: o que é isso? Deixastes com vida todas essas mulheres? Mas são justamente elas que, instigadas por Balaão, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor na questão de Fegor, a qual foi também a causa do flagelo que feriu a Assembleia do Senhor. Ide, matai todos os filhos varões e todas as mulheres que tiverem tido comércio com o homem, mas deixai vivas todas as jovens que não o fizeram. E vós, acampai durante 7 dias fora do acampamento, todos os que tiverem matado um homem ou tocado em um morto, deverão purificar-se ao 3º dia e ao 7º dia, eles e seus prisioneiros. Purificai também toda veste, todo objeto de pele, todo tecido de pele de cabra e todo utensílio de madeira. Repartição dos despojos. O sacerdote Eleazar disse então aos guerreiros que tinham combatido: eis o preceito da lei que o Senhor impõe a Moisés: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode passar pelas chamas, será purificado no fogo, mas será também purificado pela água lustral. Tudo que não suporta o fogo será purificado com a água. Lavareis vossas vestes no 7º dia, para serdes puros. Depois disso, voltareis ao acampamento. O Senhor disse a Moisés: fazei um inventário de todo o espólio que foi tomado, homens e animais, tu, o sacerdote Eleazar e os chefes da família da Assembleia. Repartirás em seguida a presa em partes iguais entre os que pelejaram e entre todo o resto da Assembleia. Da parte daqueles que pelejaram e foram à guerra, separarás um tributo para o Senhor, um de cada 500 homens, gado, jumentos ou ovelhas.
tomando da sua metade para entregar ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que toca aos israelitas, tomará um de cada 50 homens, bois, jumentos, ovelhas e qualquer outro animal, e darás aos levitas que têm a guarda da casa do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado. Os espólios, o conjunto do espólio que tinha feito o exército era de 675.000 ovelhas, 72.000 bois e 71.000 jumentos. Havia também 32.000 jovens que não tinham coabitado com homem algum. Foi dada a metade àqueles que tinham ido ao combate, isto é, 337.500 ovelhas, das quais 675 para o tributo do Senhor, 36.000 bois, dos quais 72 para o tributo do Senhor, 30.500 jumentos, dos quais 71 para o tributo do Senhor, 16.000 pessoas, dos quais 32 para o tributo do Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo tomado para o Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Restava a metade destinada aos filhos de Israel, que Moisés havia separado dos guerreiros. Essa parte da assembleia compreendia 337.500 ovelhas, 37.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Dessa metade dos israelitas, Moisés tomou um de cada 50, homens e animais, e deu-os aos levitas encarregados do serviço da casa do Senhor, assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Os comandantes das tropas do exército, os chefes de milhares e centenas, aproximaram-se então de Moisés e disseram-lhes: Teus servos fizeram a conta dos guerreiros que estiveram sob o nosso comando, não falta nenhum sequer. Trazemos, pois, como oferta ao Senhor, tudo o que cada um encontrou de objetos de ouro, correntinhas, braceletes, anéis, brincos e colares, para que se faça expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles este ouro, toda sorte de objetos artisticamente trabalhados. O peso total de ouro, que foi assim separado e oferecido ao Senhor, da parte dos chefes de milhares e centenas, era de 16.750 ciclos. Os homens da tropa haviam pilhado cada um para si. Moisés e o sacerdote Eleazar, tendo recebido o ouro das mãos dos chefes de milhares e centenas, levaram-no à tenda de reunião para que servisse de memorial diante do Senhor pelos israelitas. Capítulo 32. Partilha ao oriente do Jordão. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham rebanhos em grande quantidade, e vendo que a terra de Jazer e a terra de Galaade eram próprias para a criação dos animais, vieram procurar Moisés, o sacerdote Eleazar e os chefes da assembleia, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Menrá, Ezebom, Eleale, Zabã, Nebo e Beon, terras que o Senhor feriu diante dos filhos de Israel, são uma terra própria para o pasto dos rebanhos, e teus servos têm muitos animais. E ajuntaram: Se achamos graça diante de ti, seja dada essa terra em possessão aos teus servos, para que não tenhamos de atravessar o Jordão. Moisés respondeu-lhes: Irão os vossos irmãos à guerra, e vós vos quedareis tranquilamente aqui? Por que quereis desanimar os filhos de Israel, para que não entrem na terra que lhes deu o Senhor? Foi justamente isso que fizeram os vossos pais quando os enviei de Cades-Barne para explorar a terra. Foram até o vale de Escol, viram a terra, e depois tiraram os israelitas o desejo de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. Por isso, naquele dia a cólera do Senhor se inflamou de tal modo que ele fez esse juramento: Os homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão jamais a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram com fidelidade. Exceto somente Caleb, filho de Jefoné, o Cenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram sempre ao Senhor. E o Senhor, irado contra Israel, fê-lo errar pelo deserto durante 40 anos, até que se extinguisse toda a geração que tinha feito mal aos olhos do Senhor. E agora, eis que tomais a sucessão de vossos pais, raça de pecadores, para aumentar ainda mais a cólera do Senhor contra Israel. Se lhe recusais a obedecer, ele continuará a vos deixar no deserto,
e sereis a causa da ruína de todo o povo. Mas eles, aproximando-se, disseram a Moisés: faremos aqui currais para os nossos rebanhos e construiremos cidade para os nossos filhos. Nós, porém, nos equiparemos para marchar sem demora diante dos israelitas, até os introduzirmos na terra que lhes cabe, enquanto nossos filhos ficarão nas cidades fortes, ao abrigo dos habitantes da terra. Não voltaremos às nossas casas antes que os israelitas tenham tomado posse cada um de sua porção. Nada queremos do lado de lá do Jordão, junto deles, pois que já temos a nossa porção deste lado, ao oriente. Moisés disse-lhes: se fizerdes isso e vos equipardes para combater diante do Senhor, se todo homem apto para a guerra entre vós passar armado o Jordão diante do Senhor, até que o Senhor expulse seus inimigos, e se só voltardes para as vossas casas, quando a terra estiver submetida diante do Senhor, então sereis irrepreensíveis aos olhos do Senhor e aos olhos de Israel, e possuireis essa terra que desejais diante do Senhor. Mas, se procederdes de outra forma, pecareis diante do Senhor, e sabeis que vosso pecado cairá sobre vós. Construí, pois, cidades para os vossos filhos, e fazei currais para os vossos rebanhos, mas cumpri vossa promessa. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam a Moisés: teus servos farão o que o meu senhor ordenar. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e nossos animais ficarão nas cidades de Galaade, e teus servos equipados para a guerra marcharão ao combate diante do Senhor, segundo a ordem do meu senhor. Então Moisés deu ordens a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem conosco o Jordão equipados para o combate diante do Senhor, e a terra vos for sujeita, lhes deixareis em possessão a terra de Galaade. Mas, se não passarem armados convosco, deverão estabelecer-se no meio de vós, na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben replicaram: faremos o que o Senhor disse aos teus servos. Iremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã, e nossa parte da terra será desse lado do Jordão. Então Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o de Og, rei de Bazã. A terra com suas cidades e seus distritos, e as cidades da terra circunvizinha. Os filhos de Gade construíram Dibom, Atarote, Aroer, Atrote-Sofã, Jazé, Jegbá, Bet-Meira e Bet-Arã, cidades fortes, e fizeram curais para os rebanhos. Os filhos de Ruben construíram Ezebom, Eleale, Cariataim, Nebo e Balom-meon, mudando-lhe os nomes, e Sábana, e deram nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Galaade e tomaram em possessão, depois de terem expulsado os amorreus que ali habitavam. Moisés deu Galaade a Maquir, filho de Manassés, o qual se estabeleceu ali. Jair, filho de Manassés, foi e ocupou suas aldeias, as quais deu o nome das aldeias de Jair. Nobe marchou contra Canate e apoderou-se dela, bem como das aldeias dependentes, dando-lhe em seguida o nome de Nobe, seu próprio nome. Itinerários dos israelitas, capítulo 33. Eis as etapas que fizeram os israelitas desde as suas partidas do Egito em tropas organizadas, sob as ordens de Moisés e Araão. Moisés, por ordem do Senhor, tomou nota de suas marchas por etapas. São as seguintes essas marchas em etapas. No 15º dia do primeiro mês, partiu de Ramsés. Isso foi no dia seguinte à Páscoa. Partiram com a mão levantada à vista de todos os egípcios, que estavam enterrando aqueles que o Senhor tinha ferido dentre eles, todos os seus primogênitos. Também contra os seus deuses o Senhor tinha exercido o seu juízo. Partidos de Ramsés, os israelitas se detiveram em Sucote, de onde partiram indo acampar em Etã, situado na extremidade do deserto. Dali, voltaram a Piairote, defronte de Baal-Sefom, e acamparam adiante de Magdol. Deixando Piairote, passaram pelo meio do mar para o deserto. Após 3 dias de marcha na solidão de Etã, detiveram-se em Mara. Partindo de Mara, ganharam Elim,
onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e ali acamparam. Saindo de Elim, foram acampar junto do Mar Vermelho, de onde partiram e acamparam no deserto de Sim. Tendo partido do deserto de Sim, acamparam-se em Dáfica, de onde foram para a Luz. Dali partiram e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. Partidos de Rafidim, acamparam no deserto de Sinai. Saindo do deserto do Sinai, foram acampar em Quibrote Atava, de onde foram acampar em Acerote. De lá, acamparam em Rétima, de Rétima foram a Remon-Farés, de Remon-Farés a Lébna, de Lébna a Rezá, de Rezá a Selata, deixaram Selata e acamparam no Monte Sefer. Dali foram acampar em Arada, de lá a Macelote, dali a Taate, de Taate a Taré, de Taré a Métrica, de Métrica a Esmona. De Esmona foram acampar em Mocerote, de Mocerote a Bené Jassã, dali a Ogor Gidigade, dali a Jotebata, dali a Brona, de lá a Aziongaber. De Aziongaber foram acampar no deserto de Sim, isto é, em Cádiz. Deixando Cádiz, acamparam no Monte Or, na extremidade da terra de Edom. O sacerdote Araão subiu por ordem do Senhor a Monte Or, e ali morreu no 40º ano do êxodo dos israelitas do Egito, no primeiro dia do 5º mês. Araão tinha 123 anos quando expirou no Monte Or. Foi então que o rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, na terra de Canaã, soube da chegada dos israelitas. Deixando o Monte Or, acamparam em Salmona. De Salmona foram acampar em Funom. De Funom foram a Obote. De Obote detiveram-se em Jé-Abarim, na fronteira de Moabe. Dali foram acampar em Dibongade, dali ao Mon de Blataim, dali aos montes Abarim, em frente ao Nebo. Partiram dos montes Abarim e foram acampar nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó. Seu acampamento nas planícies de Moabe, perto do Jordão, ia desde Bet-Gesimote até Abel-Sentim. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó. Disse aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, expulsareis de diante de mim todos os habitantes da terra, destruireis todas as suas pedras esculpidas, todas as suas estátuas fundidas, e desvastarei todos os seus lugares altos. Tomareis posses da terra e habitai-a, porque vou-la dou. Distribuí entre vossas famílias por sorte, aos que forem mais numerosos uma porção maior, e uma menor aos que forem menos. Cada um possuirá o que lhe couber por sorte. Fareis essa repartição segundo vossas tribos patriarcais. Se vós, porém, não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, os que ficarem serão para vós como espinhos nos olhos e aguilhões nos flancos, e vos perseguirão na terra onde habitardes. E tudo o que eu tinha pensado fazer a eles, o farei a vós. Capítulo 34. Fronteiras do país. O Senhor disse a Moisés: eis uma ordem para os israelitas. Quando entrardes na terra de Canaã, eis a terra que vos tocará como herança. A terra de Canaã, com esses limites, para o lado do meio-dia, vossa fronteira começará no deserto de Sim, ao longo de Edom. Essa fronteira meridional partirá do oriente, da extremidade do Mar Salgado, e irá para o lado do meio-dia pela subida de Acrabim. Passará por Sim e chegará até o sul de Cádiz, Barné, de onde irá a Atzar-Adar, estendendo-se para Azemon. De Azemon se dirigirá para a torrente do Egito e terminará no mar. Vossa fronteira ocidental será o Mar Grande, que fará o vosso limite ao ocidente. Eis vossa fronteira setentrional. Partindo do Mar Grande, tereis por limite o Monte Or. Desde o Monte Or marcareis até a entrada de Emate, terminando em Cedada. Estenderá em seguida para Zefrona até Atzar-Enã. Esse será o vosso limite setentrional. Para a vossa fronteira oriental, marcareis uma linha de Assar-Enon a Zefana, descerá de Zefana a Reblá, a oriente de Aim. Depois, continuando, atingirá a praia oriental do mar de Genezaré e, enfim, descerá ao longo do Jordão, terminando no Mar Salgado. Tal será a vossa terra em todo o perímetro de vossas fronteiras.
Moisés ordenou aos israelitas o seguinte: esta será a terra que possuireis por sorte, e que o Senhor mandou que se desse às 9 tribos e à meia tribo, porque a tribo dos Rubenitas por suas famílias, assim como a tribo dos Gaditas por suas famílias, e a meia tribo de Manassés receberam já sua porção. Essas 2 tribos e a meia tribo têm a sua herança além do Jordão, defronte de Jericó para o levante. O Senhor disse a Moisés: eis os nomes dos homens que dividirão a terra entre vós. O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Tomareis além disso um príncipe de cada tribo para proceder à divisão. Eis os nomes desses príncipes da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné. Da tribo dos filhos de Simeão: Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim: Elidade, filho de Casselom. Da tribo dos filhos de Dan, um príncipe, Bozi, filho de Jogle. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, um príncipe, Aniel, filho de Efode. E da tribo dos filhos de Efraim, um príncipe, Camuel, filho de Seftá. Da tribo dos filhos de Zabulon, um príncipe, Elisafã, filho de Farnaque. Da tribo dos filhos de Zacar, um príncipe, Faltiel, filho de Ozã. Da tribo dos filhos de Azer, um príncipe, Aiude, filho de Salomi. Da tribo dos filhos de Neftali, um príncipe, Fedael, filho de Amiúde. Tais são os que o Senhor designou para repartir entre os israelitas a terra de Canaã. Capítulo 35. Cidades para os levitas. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, perto do Jordão, defronte de Jericó: ordena aos filhos de Israel que de suas possessões deem aos levitas cidades para habitarem, bem como os subúrbios em volta dessas. Terão as cidades para nelas habitarem e os territórios circunvizinhos para a criação de seus gados, seus bens e seus outros animais. O território circunvizinho das cidades que dareis aos levitas terá 1000 côvados de extensão em todos os sentidos, a partir do muro da cidade. Medirei, pois, fora da cidade 2000 côvados para o oriente, 2000 côvados para o sul, 2000 côvados para o ocidente e 2000 côvados para o norte, ficando a cidade no centro. Tais serão os territórios das cidades. Quanto às cidades que darei aos levitas, 6 serão cidades de refúgio destinadas ao asilo dos homicidas, e mais 42 cidades. O total das cidades que darei aos levitas será, pois, de 48, com as terras circunjacentes. As cidades que se hão de dar partes dos filhos de Israel, vós a tomareis em maior número dos que têm mais, e em menor número dos que têm menos. Cada uma das tribos cederá de seus territórios a levitas na proporção da parte que lhe tocar. Cidades de refúgio. O Senhor disse a Moisés: disse aos israelitas: quando tiverdes passado a Jordão e entrado na terra de Canaã, escolhereis cidades de refúgio onde se possam retirar os homicidas que tiverem involuntariamente matado. Elas vos servirão de asilo contra o vingador do sangue, de sorte que o homicida não seja morto antes de haver comparecido em juízo diante da Assembleia. Serão em número de 6 as cidades que destinareis a este fim. Darei 3 além do Jordão e 3 cidades na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio e servirão aos israelitas, aos peregrinos e a qualquer outro que habite no meio de vós, para ali encontrar asilo quando houver matado alguém por descuido. Se o homicida feriu com ferro e o ferido morrer, é réu de homicídio e morrerá também ele. Se foi com uma pedra tirada com a mão que o feriu, capaz de causar a morte, e realmente morrer o ferido, é réu de homicídio e morrerá também ele. Se foi com um pau na mão, capaz de causar a morte, e essa vinha de fato, é réu de homicídio, será punido de morte. O vingador de sangue o matará, logo que o encontrar, o matará. Se um homem derrubar outro por ódio, ou lhe atirar qualquer coisa premeditadamente, causando-lhe a morte, ou se ferido com a mão por inimizade e ele morrer, o que o feriu será punido de morte, porque é um assassino. O vingador de sangue o matará logo que o encontrar. Mas, se foi acidentalmente e sem ódio que o derrubou, ou se lhe atirou qualquer objeto sem premeditação, ou se sem ser seu inimigo nem procurar fazer-lhe mal, atingiu com uma pedra por descuido, podendo com isso causar-lhe a morte e de fato ele morrer, então a Assembleia julgará entre o homicida e o vingador de sangue de acordo com essas leis. A Assembleia livrará o homicida da mão do vingador de sangue e o reconduzirá à cidade de refúgio onde se tinha abrigado.
permanecerá ali até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com santo óleo. Mas se o homicida se encontra fora dos limites da cidade de refúgio, para onde se tinha retirado, e for morto pelo vingador de sangue, ao encontrá-lo fora, ele não será culpado de homicídio, porque o criminoso deveria permanecer na cidade de refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Somente depois que esse morresse, poderia o homicida voltar para a terra onde ele estivesse a sua propriedade. Isso vos servirá como prescrição de direito para vós e vossos descendentes, onde quer que habiteis. Todo homem que matar outro será morto. Ouvidas testemunhas, mas só uma testemunha não bastará para condenar um homem à morte. Não aceitareis resgate pela vida de homicida que merece a morte, deve morrer. Tampouco aceitareis resgate pelo refugiado em uma cidade de refúgio, de maneira que ele volte a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não manchareis a terra de vossa habitação, porque o sangue mancha a terra. O sangue derramado não poderá ser expiado pela terra, senão com o sangue daquele que tiver derramado. Não manchareis a terra em que ides habitar, onde também eu habito, porque eu sou o Senhor, que habito no meio dos filhos de Israel. E para terminar hoje, o capítulo 36, terminando o livro de Números, a herança das filhas. Os chefes da família dos filhos de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés, da raça de José, apresentaram-se diante de Moisés e dos principais chefes das famílias israelitas. O Senhor, disseram eles, ordenou ao meu Senhor que desse por sorte a terra em herança aos israelitas. E o Senhor ordenou ao meu Senhor que desse às filhas de Salafaade, nosso irmão, a herança devida a seu pai. Mas se homens de outra tribo as receberem por mulheres, a sua herança será retirada do patrimônio de nossos pais e acrescentada ao da tribo da qual elas se casarem, e assim será diminuída a nossa herança. Quando chegar o jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será unida à da tribo a qual pertencerem e separada de nossos pais. Moisés então respondeu aos filhos de Israel por ordem do Senhor: tem razão a tribo dos filhos de José. Eis a ordem do Senhor para as filhas de Salafaade: casem-se com o que quiserem, contanto que seja com alguém de uma família da tribo paterna. Deste modo, as possessões dos israelitas não passarão de uma tribo a outra, e cada israelita ficará na herança da tribo de seus pais. Todas as mulheres que possuírem um patrimônio em uma tribo israelita tomarão marido na tribo paterna, a fim de que cada israelita conserve o patrimônio de família. Herança alguma poderá passar de uma tribo a outra. Deve cada tribo israelita permanecer no que é seu. As filhas de Salafaade comportaram-se segundo a ordem do Senhor. Mala, Tersa, Egla, Melque e Noa, filhas de Salafaade, casaram-se com filhos de seus tios. Casaram-se, pois, em famílias saídas de Manassés, filho de José, e a possessão que lhes tocava permaneceu na tribo de seu pai. Tais são as leis e as ordenações que o Senhor transmitiu aos israelitas por intermédio de Moisés nas planícies de Moabe, perto do Jordão, a caminho de Jericó. E hoje termina a leitura do livro de Números. Amanhã nós começaremos um outro livro, o livro de Deuteronômio, tá bom? E assim nós vamos compreendendo a palavra de Deus, que tem poder de nos libertar, de nos ensinar e de nos transformar, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Tenha um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.